Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez nesta noite para estar louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor. Nesta hora, nesse momento, nós vamos orar para dar início a mais este culto, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor querido, nesta hora de oração nós queremos te agradecer, meu Pai, pela oportunidade, Senhor, de mais uma noite estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, meu Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por todas as coisas que Tens feito em nossas vidas, meu Pai. Meu Deus, e obrigado, Senhor, por abençoar, Senhor, o seu povo, por cuidar do seu povo, Pai, em todo o tempo. Senhor, nesta hora de oração, nós queremos te pedir, Senhor, que venha abençoar, Senhor, este culto. Senhor, toca, Senhor, em nossos corações. Senhor, nos abençoa, Pai, e nos ajuda, Senhor. Senhor, receba nossas orações, receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor. Senhor, que aquele que estiver em casa, meu Pai, Senhor, vendo este culto, Senhor, cultuando juntamente conosco, meu Pai, Senhor, possa sentir a Tua presença. Meu Pai, receba a adoração de todos nós, Senhor, receba o nosso louvor, meu Pai. É isso que nós te pedimos e já lhe agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nessa hora nós vamos cantar alguns hinos e logo após passaremos para o nosso pastor que trará a palavra.
lá do céu, a promessa. Quando menos se espera, quando menos se prepara, sonho lindo se realizará, e a verdadeira vida enfim vem trazer pra mim a sua paz. Busque o buscar enquanto o tempo te der tempo, e esperando firmar tu na esperança do alvo que almejas alcançar. Chega de dor, chega de sofrer, lá será melhor do que tudo, porque nada, nem o pensar, nem palavras podem dizer como será viver com o meu melhor amigo, onde a luz que iluminará é o Rei sob as nuvens lá no céu, a promessa. Quando menos se espera, quando menos se prepara, sonho lindo se realizará, e a verdadeira vida enfim vem trazer pra mim a sua paz. Busque o buscar enquanto o tempo te der tempo, esperando firmado na esperança do alvo que almejas alcançar. Chega de dor, chega de sofrer, lá será melhor que tudo, porque nada, nem o pensar, nem palavras podem dizer como será viver com o meu melhor amigo, onde a luz que iluminará é o próprio Rei. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, e agora nós vamos com a palavra com o nosso pastor. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor, uma boa noite a todos, uma alegria para nós podermos estar aqui nesta noite, para juntos louvarmos o Senhor com esses cânticos tão bonitos e que toca a nossa alma, fala aos nossos corações. Também para meditarmos na palavra do Senhor e aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem reservado e preparado a falar aos nossos corações. Nesta noite eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo de número 25.
Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22 ao versículo de número 25. Abra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, e juntos vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para outra banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Amém. Vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor que venha nos dar compreensão, entendimento da sua palavra, que o Espírito de Deus possa trazer a iluminação da palavra do Senhor ao nosso coração. Bondoso Deus, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nós continuamos na tua presença nesta noite, quando agora estamos cultuando a ti, já temos louvado o teu nome, já temos lido a tua palavra, e agora queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações através desta palavra. O Senhor conhece as necessidades e as dificuldades que cada um que nos assistem nesta noite tem enfrentado e tem passado, um momento difícil que enfrentamos, mas nós cremos que o Senhor é aquele que permanece no controle e no domínio de todas as coisas. Portanto, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo traga a iluminação desta palavra gloriosa à nossa mente, ao nosso entendimento, para que possamos compreender a tua palavra e aplicar esta palavra às nossas vidas. No nome de Jesus, nós a te oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Amados, nós lemos este texto da palavra do Senhor, e ele não é um texto desconhecido, é um texto muito conhecido, onde nos retrata a travessia do Senhor Jesus pelo mar, juntamente com os seus discípulos. E enquanto Jesus descansava e dormia naquele barco, os seus discípulos remando, e de repente veio uma grande tempestade. E deste texto nós podemos trazer alguns entendimentos ao nosso coração nesta noite. Podemos trazer algumas aplicações às nossas vidas nesta noite. E nós gostaríamos de começar falando que algumas coisas na nossa vida, elas são inevitáveis. As tempestades, as dificuldades da nossa vida, elas são inevitáveis. Uma doença, uma crise no casamento, problema de relacionamento com os filhos, problema financeiro, problema de desemprego, todas aquelas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, eu quero dizer nesta noite que elas são inevitáveis. Eu costumo dizer que as tempestades e as dificuldades nas nossas vidas, a pergunta que devemos fazer não é se elas chegarão, mas quando elas chegarão. E essas tempestades são inevitáveis, elas são imprevisíveis, elas chegam a nós e às vezes nós não sabemos bem e nem entendemos bem como chegou. Se eu perguntar a você nesta noite, se na virada do ano de 2019 para o ano de 2020, se eu perguntasse a você nesta noite, olha, você esperava que o nosso país, que a nossa cidade, o nosso estado, que o mundo estivesse vivendo este momento que nós estamos vivendo? Com certeza você diria não.
a minha previsão, aquilo que eu tinha em mente para este ano é totalmente o contrário daquilo que está acontecendo neste exato momento, nesses dias que nós estamos vivendo. Então, estas dificuldades, elas são imprevisíveis. Nós não sabemos como elas chegam, mas elas chegam até as nossas vidas. Também, uma outra coisa que nós precisamos compreender, que quando essas tempestades, elas chegam, nós não temos como resolver o problema, nós não temos como fazer com que esta tempestade, esta dificuldade, esta adversidade, ela seja resolvida no momento que nós gostaríamos que fosse resolvido. Nós nos sentimos incapazes diante das adversidades. Diante do texto que nós lemos, nós sabemos que alguns dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores, eram acostumados a enfrentar as dificuldades do mar, as tempestades que vinham contrário a eles, mas esta tempestade, ela foi uma tempestade diferente. Ela foi além daquilo que eles sabiam fazer. E na nossa vida, isto sempre acontece. Ainda que quando essas tempestades chegam, e muitas delas nós achamos que nós podemos resolver em um determinado momento, depois de nós usarmos toda a nossa força, em um determinado momento em que nós usamos toda a nossa capacidade, tudo aquilo que nós poderíamos fazer, nós chegamos a uma seguinte conclusão: não temos como resolver esta tempestade. E nesse texto, nós também gostaríamos de trazer um aprendizado para as nossas vidas. É muito comum quando alguma coisa acontece na nossa vida, nós acharmos que por algum motivo, por algum erro nosso, aquilo está acontecendo. Na realidade, nós poderíamos mudar isso que eu estou falando. Quando nós vemos alguém passando por uma dificuldade, nós sempre achamos que aquela pessoa cometeu um erro, cometeu um pecado. Quando a dificuldade chega a nós, às vezes nós achamos que alguma outra coisa menos um erro que nós cometemos. Mas quando chega na vida de alguém, nós que estamos de fora, às vezes sempre julgamos que aquela pessoa cometeu um erro, aquela pessoa pecou contra Deus, aquela pessoa fez algo que deixou o Senhor aborrecido com ela, e Deus então está trazendo um juízo sobre a vida dela. E isso é comum acontecer nos nossos dias, e desde os tempos bíblicos essas coisas acontecem. Se nós pegarmos, por exemplo, a vida de Jó, quando Jó enfrentava aquela adversidade, aquela tempestade, aquela luta, aquilo que foi algo estarrecedor na vida de Jó, ainda aparecem os seus amigos para fazer acusações a eles. E na realidade, no final, lá no capítulo de número 42, nós vamos ver o Senhor repreendendo aqueles amigos de Jó, porque eles não falaram da parte de Deus a Jó. E assim é nos nossos dias. Mas neste texto, nós também queremos dizer que é possível, e em alguns momentos da nossa vida, nós estamos fazendo exatamente a vontade de Deus e a tempestade vir sobre nós. Se nós começarmos a ler aqui o versículo de número 22, que diz exatamente assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes. Quem entrou no barco? Jesus. Quem é que disse? Jesus. E o que Jesus disse? Passemos para a outra banda do lago. E partiram. Amados, nós precisamos aprender que quando nós enfrentamos uma tempestade, é possível que nós estejamos exatamente fazendo aquilo que Deus propôs a nós. E quando isso acontece, de enfrentarmos uma adversidade, enfrentarmos um problema, enfrentarmos uma tempestade,
Mas se nós estivermos fazendo aquilo que Deus determinou para nós, existe algo que conforta o nosso coração. Deus também está conosco. Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Eu costumo dizer que o povo, quando caminhou no deserto, bem verdade é que muitas das aflições que vieram sobre o povo no deserto, as pestes, as enfermidades, momentos de dificuldade do povo no deserto, aconteceram pela desobediência do povo. Mas, em suma, aquele povo estava trilhando pelo lugar que Deus havia determinado a eles. E baseado nisto, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, é claro que existe todo um contexto dentro disto, mas Deus supriu a necessidade daquele povo no deserto. Aquele povo que pereceu no deserto, eles pereceram não pela ausência de Deus com eles. Eles pereceram pela desobediência ao Deus que os conduzia no meio do deserto. Se eles fossem obedientes ao Senhor, eles poderiam enfrentar muitas adversidades, mas o Senhor estava com eles e o Senhor faria com que eles pudessem herdar então a cidade prometida, a terra prometida. E voltando ao nosso texto, nós vamos observar então que os discípulos, eles estavam atravessando pelo mar, pelo lago, exatamente como o Senhor havia determinado a eles. E quando eles estavam atravessando, obedecendo o Senhor, veio uma grande tempestade contra eles. Mas quem estava com eles? O Senhor Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A despeito daquilo que está acontecendo na nossa vida, seja um momento de bonança, seja um momento de adversidade, nós precisamos entender que Deus, Ele tem um plano para a nossa vida. E este plano que o Senhor tem para a nossa vida, Ele jamais será frustrado. Eu gostaria de ler um versículo da palavra do Senhor, que se encontra exatamente no livro de Jó, no capítulo de número 42, o versículo de número 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, no final da sua tribulação, já nos momentos finais da sua tribulação e já para iniciar os minutos da sua vitória, os momentos iniciais da sua vitória, ele chega a esta seguinte conclusão: depois do diálogo que ele teve com o Senhor, depois das perguntas que ele fez ao Senhor, e o Senhor não responde aquelas perguntas, mas dirige outras perguntas a Jó. São cerca de 40 perguntas que Deus fez a Jó e que Jó não soube responder. E depois de todo este aprendizado, Jó chegou à seguinte conclusão: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus pensamentos, eles podem ser impedidos. Amados, nós não cremos em destino, nós cremos que o Senhor, Ele direciona as nossas vidas em todos os dias. E a cada dia que somos direcionados pelo Senhor, a cada dia que vivemos debaixo deste direcionamento do Senhor, o Senhor, Ele está nos preparando, o Senhor está nos ensinando a confiar mais nele. E o objetivo final é nós nos fortalecermos na presença do Senhor, nós nos fortalecermos como servos do Senhor, nós nos fortalecermos para enfrentarmos outras dificuldades que virão sobre nós. Portanto, você que nesta noite está assistindo, está ouvindo esta palavra, eu quero dizer a você, talvez o seu coração se encontre apertado e você diga assim: puxa, será que o que está acontecendo na minha vida é porque eu pequei, porque eu errei? Ou quem sabe as pessoas estão dizendo isso para você, que o que você está vivendo é porque você pecou, porque você errou? Eu quero te dizer nesta noite, se você está no caminho que o Senhor determinou, se você está sendo direcionado por Deus, saiba que o Senhor está com você e que o plano do Senhor, ele não mudou. Há poucos dias nós falamos que Deus, ele não tem um plano B.
Deus, Ele tem somente um plano para as nossas vidas, e o plano que Ele traçou para cada um de nós, Ele não pode ser frustrado. Não somos conduzidos por um destino, não somos conduzidos de qualquer maneira, não, nós somos conduzidos pelo plano que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. O Senhor, Ele estabeleceu um direcionamento para as nossas vidas, e bom é nós permanecermos nesse direcionamento, porque sairemos vitoriosos, sairemos fortalecidos pelo Senhor. Não se julgue e não se deixe ser julgados se você tem a plena convicção, mediante a palavra de Deus, que você está fazendo aquilo que Deus determinou para você fazer. As lutas, elas podem vir, não são sinais de desobediência, são momentos que o Senhor quer nos ensinar a confiar mais nele, a nos fortalecer, a nos preparar para um caminho, às vezes um caminho que será difícil, mas nós, depois de estarmos preparados pelo Senhor, nós teremos condições de enfrentarmos as dificuldades que virão sobre nós na nossa caminhada. O Senhor tem algo melhor e maior preparado para nós, e nós precisamos estar preparados para enfrentarmos essas dificuldades. Portanto, que tenhamos isto em mente. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, se eu tenho certeza, pela palavra de Deus, se o Espírito de Deus testifica no meu coração que eu estou fazendo a sua vontade, não importa a tempestade que virá, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o que eu estou enfrentando é para que eu seja fortalecido, é para que a bênção do Senhor, ela permaneça sobre a minha vida. E nós vamos aqui meditarmos um pouquinho ainda nestes versículos da palavra do Senhor. O versículo de número 22 diz assim: olha, passemos para o outro lado. E quando os discípulos, então, eles decidem a partir para o outro lado, a passar para o outro lado, eles estavam sob o comando de Jesus. E é sob o comando de Jesus, é sob o comando do Senhor, que eu e você devemos caminhar no nosso dia a dia. As nossas decisões, aquilo que nós vamos fazer, nós devemos estar com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor, Ele tem a falar. E, como disse, às vezes mesmo, na direção do Senhor, nós somos levados para o miolo da crise, para o centro, para o epicentro da tempestade. E quando isto acontece, nós vivemos um drama semelhante ao drama dos discípulos. Estamos sendo obedientes, fazendo a vontade do Senhor, e por que então que nós somos levados ao miolo da tempestade? Quando estamos fazendo aquilo que Deus mandou, vem a tempestade sobre nós. Amados, nós ainda há pouco dissemos que Deus, Ele nos conduz, Deus tem um plano para a nossa vida, e em meio a essa tempestade nós vamos nos fortalecendo, nós aprendemos a confiar mais no Senhor, nós começamos então a reconhecer que nós somos pequeninos diante de Deus, diante de todas as coisas que estão à nossa volta. Nós às vezes achamos que somos grandes e podemos resolver, e quando vêm todas essas coisas, nós entendemos que nós somos bem pequeninos e precisamos da ajuda e da misericórdia do Senhor. E quando isto acontece, nós vamos aprender que passamos por tempestades, não por estarmos em desobediência, mas por estarmos em obediência. Existe um inimigo à nossa volta. Diz a palavra do Senhor que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, que nos acampam, que acampam-se ao nosso redor, nos guarda, nos livra, mas ao nosso derredor encontra-se o inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não é porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor que o inimigo desistiu de nós. O inimigo,
ele continua ao nosso derredor. E ele quer nos tragar, ele quer nos destruir. Mas se nós permanecermos fazendo a vontade do Senhor, se nós não abrirmos uma brecha para ele, de maneira nenhuma ele pode nos tocar. De maneira nenhuma ele pode tocar na nossa vida. Ele não pode, porque ele não tem poder para isso. Como sempre ouvimos as citações e também citamos esta que diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o que está conosco do que aquele que está buscando a maneira para nos destruir e para nos abater. E diante desta dificuldade, de às vezes até compreendermos por que estamos passando por esta situação ou por aquela situação, existe um momento da nossa vida que nós nos sentimos sozinhos. Amados, os discípulos estavam com Jesus no barco e Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando. E eles se sentiram sozinhos. Eles lutaram, eles pelejaram. E às vezes nós também nos sentimos assim. Apesar de sabermos que Jesus está conosco, apesar de sabermos que o Espírito Santo de Deus habita no nosso coração, quantas das vezes nós nos sentimos sozinhos? Você que está aí nos assistindo, quantas vezes você já se sentiu sozinho? Parece que ninguém estava olhando por você. E quantas das vezes você orou e clamou pela misericórdia do Senhor e parecia que o céu estava de bronze. A sua oração não chegava ao trono de Deus. Parecia que a sua súplica, o seu clamor não chegava aos ouvidos de Deus. O Senhor, o sentimento é que parece que o Senhor não se importa com as nossas lágrimas, ou que o Senhor não se importava com as nossas lágrimas, com a nossa aflição. Sabe, irmãos, se existe algo difícil para nós, em meio às lutas, adversidades e tempestades da nossa vida, é o silêncio de Deus e a demora do Senhor a nos atender. Nós conhecemos muito bem a história de Lázaro. Diz a palavra do Senhor que quando Lázaro fica enfermo, Marta e Maria pedem que alguém vá até o Senhor Jesus e fale com o Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor que os amigos daquela família vão até o Senhor Jesus e falam com o Senhor Jesus. E o Senhor demora alguns dias aonde ele estava. E depois ele vai então até a aldeia onde morava Lázaro, Marta e Maria. E quando elas ficam sabendo que Jesus está chegando naquela aldeia, quando Jesus vai chegar até aquela família, elas disseram para o Senhor, ambas, uma foi correndo até o Senhor Jesus e disse, a outra ficou em casa, e quando Jesus chega na sua casa, ela também tem a mesma fala a Jesus. Senhor, agora já é tarde. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, nosso irmão, não teria morrido. Mas agora não adianta mais, já é de 4 dias. Existia uma crença entre os judeus que era possível que alguém ressuscitasse até o 3º dia. Mas a partir do 3º dia, ou seja, no 4º dia, para que alguém ressuscitasse, eles criam que se somente Deus descesse na terra e ordenasse que o morto viesse a ressuscitar, é que era possível então o morto ressuscitar. E Jesus então chega exatamente no 4º dia. Jesus chega não porque no 4º dia, não porque Jesus não amava Lázaro, não porque Jesus não amava Marta e Maria. Na verdade, diz a palavra do Senhor que quando Jesus ouve os relatos, quando Jesus está conversando com a família, com os amigos, diz a palavra do Senhor que Jesus chorou. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta e Maria. E por que então Jesus só chegou no 4º dia? Amados, o Senhor ele não demora. Isso é uma coisa que nós aprendemos. Já dizia Salomão
que para todas as coisas debaixo do céu existe um tempo determinado. Há tempo para nascer, para morrer, para plantar, para colher, para abraçar, para afastar-se de abraçar, para se fazer todas as coisas, e para se ter resultado de todas as coisas existe um tempo determinado. E Lázaro então já estava sepultado, já há 4 dias ele havia falecido. Mas o Senhor disse a Marta e Maria: olha, se creres, verás a glória de Deus. Sabe, amados, eu não sei quanto tempo você está esperando pelo milagre do Senhor. Eu não sei quanto tempo você está clamando pelo socorro do Senhor. Mas eu quero te dizer, se você crer no Senhor, você verá a bênção do Senhor, você verá a glória do Senhor, você verá o agir de Deus na sua vida, em favor da sua vida, em favor daquele por quem você clama, por quem você pede, assim como Marta e Maria. E como eu disse ainda há pouco, às vezes nós achamos que Deus ele está demorando, parece que o Senhor está em silêncio, o céu está de bronze, a nossa oração não chega a Deus, ou se a nossa oração, se o Senhor tem escutado a nossa oração, mas não tem ouvido a nossa oração, o Senhor tem escutado a nossa oração, não tem ouvido, ou se tem ouvido, mas não tem se importado com o nosso clamor. Mas eu quero dizer que aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, às vezes parece demorar um pouco. O silêncio de Deus, a demora de Deus, talvez seja a maior aflição da nossa vida. Às vezes o problema que nós enfrentamos se torna menor diante do silêncio de Deus e diante da demora do Senhor em nos responder. Mas eu quero dizer a você, Deus tem algo maior para fazer do que aquilo que você imagina. Deus quer se manifestar de uma maneira tão gloriosa e tão maravilhosa que às vezes nós não compreendemos. E o milagre que Deus operou em Lázaro, na vida de Marta e Maria, foi muito maior do que a cura. Porque quando Deus ele realiza algo, ele tem um propósito. E o maior propósito de Deus em realizar algo na minha vida e na sua vida é fazer com que o nome dele seja glorificado. Claro, trazer um benefício à nossa vida, mas o maior propósito de Deus é fazer com que o nome dele seja glorificado. E ainda há pouco dizíamos que para os judeus eles criam que a partir do 3º dia, no 4º dia, somente se Deus pisasse na terra e ordenasse ao morto para que ele ressuscitasse, é que ele seria ressuscitado. E Jesus então se manifesta no meio dos judeus. Jesus se manifesta no meio daqueles homens dizendo: olha, eu sou Deus. Se vocês creem que somente o Deus aqui pisando na terra, Deus encarnado aqui na terra pode ressuscitar um morto, vocês podem crer então que eu sou Deus. Porque Jesus chega, manda retirar aquela pedra e novamente eles indagam o Senhor, eles falam: Senhor, mas já cheira mal porque é de 4 dias. E o Senhor novamente diz: olha, mas se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E elas estavam entendendo que era a ressurreição no último dia, mas o Senhor estava dizendo: olha, tira a pedra. E quando eles tiram a pedra, o Senhor disse: Lázaro, venha para fora. E diz a palavra do Senhor que imediatamente Lázaro, ele levanta, e andando meio que atrofiado por causa dos lençóis que estavam envoltos, que prendiam o seu corpo, andando com dificuldade, ele vem. E o Senhor então diz: olha, tirai os lençóis e deixai-o ir, leve-o para casa, olha, que ele seja levado novamente ao convívio da família. E Lázaro ressuscitou ao 4º dia, para fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado, para fazer com que aqueles homens crescem que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, e Jesus não era, se assim pudéssemos dizer, apenas o Filho de Deus, mas ele era o próprio Deus, habitando entre os homens. E o nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi bendito, assim como os discípulos disseram: olha, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que no 4º dia há um defunto que já cheira mal? Ele diz:
levanta-te e venha para fora. E o defunto levanta. Este é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Este é Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. É aquele que estava com Marta e Maria naquele momento. É o mesmo que estava com os discípulos no meio da tempestade. E quando eles clamaram ao Senhor, Jesus levanta e apazigua aquela tempestade, repreende aquela tempestade, faz com que se torne uma grande bonança. Quem é este? Este é Jesus, é o Filho de Deus. Este é o Emanuel, aquele que pode todas as coisas, porque é o Deus que está conosco. Jesus é Deus, e Ele manifesta-se então no meio dos seus discípulos, repreendendo a fúria do mar, porque só Deus tem poder sobre a força da natureza. Ele se manifesta como Deus, Senhor poderoso sobre a morte, quando Ele ressuscita Lázaro, depois já no 4º dia em que Lázaro havia morrido. Quando as esperanças cessaram, o Senhor chega e manifesta o seu poder. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, você pode achar que o Senhor está demorando, mas eu quero te dizer, permaneça confiando no Senhor, permaneça esperando no Senhor, porque a hora que o Senhor agir, o momento em que o Senhor agir, também vai ser glorioso, vai ser maravilhoso, o milagre vai ser maior, aquilo que você espera vai ser muito maior, porque Deus, Ele pode fazer todas as coisas. E o Senhor, quando Ele se desperta, quando o Senhor, Ele nos atende, poderíamos dizer que enquanto Jesus dormia, poderíamos dizer que é a demora de Deus em responder a nossa oração. Poderíamos dizer que é o silêncio de Deus ao nosso respeito. Mas quando o Senhor, Ele se manifesta, Ele sempre vai realizar algo que seja extraordinário. E Ele mostra na prática, na minha vida, na sua vida, como foi na vida dos discípulos, como foi na vida de Marta, Maria, de Lázaro, os seus amigos, de toda aquela aldeia, quem verdadeiramente Ele é. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Como disse aquele homem ao buscar socorro em Jesus, ele disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas basta apenas uma palavra do Senhor muda todas as coisas. Uma ordem do Senhor, ela muda todas as coisas. Muitas das vezes nós achamos que a tempestade, ela é maior, ela é grande, mas o Senhor tem domínio sobre todas as coisas. E o que nós precisamos então ter? Nós precisamos ter fé. Jesus pergunta aos seus discípulos: olha, onde está a vossa fé? Sabe, nós precisamos colocar a nossa fé não naquilo que nós podemos fazer. Às vezes nós depositamos a nossa fé na pessoa errada. E esta pessoa errada, às vezes somos nós mesmos. Quantas das vezes nós cremos naquilo que nós podemos fazer, naquilo que está ao nosso alcance. Quantas das vezes nós colocamos a nossa fé na nossa própria sabedoria, no conhecimento que nós temos, na força que nós temos, às vezes na influência que nós temos diante da sociedade, diante dos homens. Sabe, mas nós devemos depositar a nossa fé na pessoa do Senhor. O único que pode fazer todas as coisas é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz: maldito o homem que confia no homem e faz do braço da sua carne a sua própria força. Mas bendito o homem que confia no Senhor. O profeta, quando assim diz, ele está falando exatamente do homem que coloca a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa naquilo que a sua própria força pode fazer, aquilo que ele pode realizar. E quando nós colocamos a nossa fé nisto, nós nos decepcionamos. Quando confiamos em nós ou confiamos em alguém que
pode fazer alguma coisa por nós, ou melhor dizendo, quando colocamos a nossa fé em alguém que nós imaginamos ter ele condições de fazer alguma coisa por nós. A nossa fé deve estar no Senhor. O Senhor pergunta a eles: olha, onde está a vossa fé? A fé estava naquilo que os outros poderiam fazer, naquilo que eles poderiam fazer. Mas nós devemos colocar nossa fé no Senhor. Elas têm que estar direcionadas no Senhor. E por que a nossa fé ela tem que estar direcionada no Senhor? Nós falamos no início que Deus ele tem um plano para a nossa vida, ele tem um direcionamento para a nossa vida. E nós precisamos entender então uma coisa: o porquê da nossa fé é ter que estar em Deus. O porquê da nossa fé tem que estar no Senhor. É porque as promessas de Deus para nós, o plano de Deus para a nossa vida, ele não é algo que existe uma probabilidade para que aconteça. O plano de Deus para a nossa vida, o direcionamento de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender que é uma realidade de Deus para a nossa vida. Aquilo que é uma promessa de Deus para nós podemos crer que é uma realidade. Não é uma probabilidade, é uma realidade. Nós, seres humanos, trabalhamos com probabilidade. Deus trabalha com realidade. A promessa do Senhor é uma realidade da nossa vida. No tempo certo, no momento determinado por Ele, aquilo vai acontecer. Queira o homem ou não, aquilo vai acontecer. Lute o homem, lute o inimigo contra nós, lute homens contra nós. O homem pode tentar fazer tudo para atrapalhar o propósito de Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus direcionou para a nossa vida. O homem pode fazer do jeito que ele quiser para tentar atrapalhar e impedir o plano de Deus. Lembra do que nós lemos? Vamos ler novamente? Jó, capítulo 42, versículo de número 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amados, aquilo que Deus determinou para nós, ou predeterminou para nós, aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, é uma realidade para nós. É desta maneira que nós devemos crer, e é em Deus que nós devemos direcionar a nossa fé. A nossa fé tem que estar depositada no Senhor, porque só Ele pode fazer todas as coisas. Sabe, Jesus ele sabe tudo ao nosso respeito. Jesus, quando entra no barco e ordena aos discípulos passar para o outro lado, vocês podem ter certeza de uma coisa: Jesus sabia que viria a tempestade. Jesus dormiu. Sabe por que Jesus dormiu? Mesmo sabendo que vinha a tempestade? Porque Ele tem controle sobre todas as coisas. Meu amado, minha amada, se você está passando por algo, ou podemos dizer que todos nós estamos passando por um momento de aflição, como disse, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro. E alguém pode dizer: mas aonde está o Senhor? Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor está no controle de todas as coisas. E no momento dele, Ele vai intervir e vai agir, e nós seremos vitoriosos. A bênção do Senhor será sobre a nossa vida. Sabe por quê? Não é porque A, porque B, porque C, não. É porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós achamos, olha, mas parece que o Senhor não nos ouve, parece que o Senhor não... Meus amados, nada tira a paz do Senhor, porque Ele é o príncipe da paz. Nada traz incômodo ao Senhor, porque nada o pega de surpresa. Nós podemos dizer que fomos pegos de surpresa, como dizia aqui no princípio, se na virada do ano, quando nós fazemos tantos planos e projetos para a nossa vida, nenhum de nós projetávamos o que nós estamos vivendo hoje. Projetávamos coisas coisas melhores, muito melhores para as nossas vidas. Mas o Senhor já sabia de todas as coisas.
E Ele está no controle de todas as coisas. Assim como Ele estava dormindo em paz naqueles momentos, não porque Ele tinha certeza de que nada ia acontecer. Não, Ele sabia de tudo que ia acontecer. E por que Ele estava em paz? Porque Ele sabia que Ele pode resolver todas as coisas. Que Ele não só pode resolver, mas como Ele ia resolver todas as coisas. Meus amados, pode confiar no Senhor. O Senhor, Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Ele pode realizar todas as coisas nas nossas vidas. Então, é só nós confiarmos nele. É só nós descansarmos nele. Não, nós vamos descansar no Senhor, nós vamos sentir paz, não é pela ausência dos problemas, mas é porque nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem poder sobre todas as coisas, e no momento dele, Ele vai agir e tudo se fará bonança, para a glória do nome dele, para que o nome dele seja bendito e glorificado. Parece algo impossível de acontecer, mas é algo que acontece na vida daquele que confia no Senhor. A paz, ela coexiste em meio aos problemas. A paz para aquele que confia no Senhor não é pela ausência dos problemas, mas é pela confiança no Senhor, que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e que no tempo dele, Ele vai agir. Assim como o Senhor, Ele descansava, dormia, estava em paz. Se Ele sabia da tempestade, por que Ele estava tão em paz? Porque Ele sabia que a tempestade viria e que Ele ia vencer, ia repreender aquela tempestade. Descanse no Senhor. No momento dele, Ele vai repreender a tempestade. No momento dele, Ele vai acalmar a tempestade. E a única coisa que nos servirá em meio a tudo isso é para nós sairmos muito mais fortes do outro lado da tempestade do que nós estamos hoje, ou do que no dia que nós entramos na tempestade. Começamos a enfrentá-la. Nós vamos ser muito mais fortes. Nós sairemos da tempestade, venceremos as adversidades da nossa vida, sejam quais sejam elas, não importa, nós as venceremos. Nós sairemos muito mais fortes e aprenderemos ainda mais o quão nós somos dependentes de Deus. Que a nossa fé não deve estar depositada em nós, mas deve estar depositada no Senhor. Sabe? E por quê? Um dos porquê nós já até falamos. Por que Deus permite a tempestade na nossa vida? É para nós aprendermos que nós somos fracos, nós somos incapazes, impotentes diante das coisas. Umas coisas nós até conseguimos resolver, é verdade. Deus nos deu essa capacidade. Mas quando a coisa fica um pouquinho mais difícil, nós começamos a enxergar quão pequeno nós somos. E nós somos dependentes de Deus. E precisamos então, como dependentes de Deus, confiar nele, clamar por ele, depositar a nossa fé nele, para que possamos alcançar a vitória. A vitória não está nas nossas mãos, a vitória está nas mãos do Senhor. Mas uma coisa é certa: as grandes lições da vida que nós aprendemos, nós não aprendemos nos dias festivos, nós aprendemos nos dias das adversidades. No dia da festa, nós podemos até nos alegrar, mas é no dia do luto, é no dia da adversidade, é no dia da dificuldade que nós nos tornamos mais fortes, que nós aprendemos a confiar mais no Senhor, que nós aprendemos que a nossa confiança no Senhor é que vai gerar em nós, a vitória, que vai fazer chegar às nossas vidas a vitória. Então, por esta palavra, o Senhor ensinou os discípulos na prática
aquilo que eles haviam aprendido. E o que nós vivemos no nosso dia a dia, nos dias em que vivemos na face dessa terra, nos faz o Senhor, nos conduz o Senhor a vivermos na prática aquilo que a palavra do Senhor diz. Às vezes nós lemos a palavra do Senhor e vemos homens e mulheres sendo abençoados pelo Senhor. E nós nos alegramos por isso, e é para nós nos alegrarmos e glorificarmos o nome do Senhor por isso. Mas o Senhor não quer que nós o conheçamos apenas de ouvir falar, como diz Jó. No versículo seguinte, do capítulo 42, se não me falha a memória, o versículo de número 3, o versículo seguinte ao que nós lemos 2 vezes nesta noite, ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Amados, é quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, é quando nós passamos pelas dificuldades, é quando as tempestades vêm sobre as nossas vidas, é quando nós vemos crescer diante de nós um grande muro, uma grande barreira, é que nós vamos aprender a viver aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. É quando nós vamos aprender que fé não são apenas palavras que nós devemos citar. Nós vamos ver que fé não são apenas citações, não é algo imaginável, mas tem que ser algo prático. Não é como nós assistimos um filme e lá nós vemos uma história, e os atores, eles vivem aquela história, mas somente dentro daquele contexto. A vida real é totalmente diferente. Sabe, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que estes homens enfrentaram de fato todas essas situações. Não é algo ilustrativo, mas é algo verdadeiro. Tudo aquilo que nós lemos aqui nesta noite, a história de Jó, a história destes homens naquele lago, naquele mar, enfrentando a tempestade, são coisas verdadeiras, são fatos verídicos que aconteceram, e o Senhor nos deu vitória. E na nossa vida nós vamos enfrentar situações semelhantes, e o Senhor também nos dará vitória. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós nos maravilhamos pelos milagres feitos na vida destes homens, mas depois nós vamos viver todas essas situações, e agora nós vamos glorificar o Senhor pelos milagres que Ele fez na nossa vida. Antes nós glorificávamos e conhecíamos de ouvir falar, mas agora os nossos olhos veem. Agora nós sentimos que o Senhor também está conosco e que nós somos vitoriosos porque o Senhor está conosco. Assim como o Senhor foi com eles, assim também o Senhor é conosco. E nesta noite eu quero convidar você a buscar a este. Quem é este? Este é aquele que foi prometido lá no Éden, quando o homem pecou. Os profetas falaram dele. Quem é este? É aquele que repreendeu a tempestade. Quem é este? É aquele que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Este é Jesus. Os discípulos perguntaram: olha, mas quem é este? Estavam com Jesus, mas pareciam não conhecer Jesus. Às vezes nós estamos com Jesus, às vezes nós ouvimos falar de Jesus, às vezes nós vemos até algumas coisas que Jesus faz, mas nós precisamos saber quem é Jesus de fato. Quem é este? Este é aquele que venceu a cruz, venceu a morte, venceu o inferno, venceu todas as tentações, e ao ressuscitar e apresentar aos seus discípulos, ele disse assim: olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É este Jesus que nós estamos falando nesta noite. É o Jesus que apaziguou a tempestade. É o Jesus que ressuscitou a Lázaro. É o Jesus que abriu os olhos ao cego. É o Jesus que morreu. É o Jesus que ressuscitou o 3º dia. É o Jesus que foi recebido em cima no céu. É o Jesus que nos prometeu um dia voltar para nos buscar a sua igreja. É o Jesus aquele que disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É o mesmo que diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Por isso nós falamos aqui nesta noite e tornamos a repetir: olha, se você está no centro da vontade de Deus, se você tem andado em obediência à palavra de Deus, o Senhor está contigo. E o Senhor não está ignorando o teu sofrimento, o Senhor não está ignorando as tuas aflições, mas ainda que você considere que Ele está em silêncio, ainda que você ache que Ele não está te vendo, não está contemplando, Ele está ciente de todas as coisas. E no momento dele, Ele vai agir. E depois você vai poder dizer também: olha, eu conhecia o Jesus da Bíblia, que operava milagre e maravilha na vida dos outros. Aí depois você vai poder dizer: agora eu conheço Jesus. O Jesus da Bíblia, aquele que operou milagre na vida dos discípulos, na vida daqueles que a Bíblia relata. Mas agora também eu posso dizer: Ele é o Jesus que operou milagre na minha vida. Experiência com Deus. É ver Deus, é isso que Jó estava dizendo. É andar com Deus, estar com Deus. Porque Ele está conosco, todos os dias, independente de todas as coisas. Nesta noite, que você creia no Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, se o teu problema é o problema comum a todos nós que vivemos este momento, ou se além desse você tem outros problemas. Mas eu quero te dizer uma coisa: para Jesus não há tamanho de problema, porque Jesus é Deus, é aquele que opera e faz todas as coisas, é aquele que disse Jó, que agora ele sabia, agora ele aprendeu que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Aquilo que Deus tem para a tua vida, Ele fará, e o nome dele será glorificado, e você será abençoado, e você se alegrará, você se regozijará no Senhor, assim como fez Jó, assim como fez os discípulos, assim como foi Marta, Maria e Lázaro e todos os amigos e toda aquela aldeia, assim como na vida de todos que experimentaram o cuidado de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite: todos os homens que habitam na face da terra, todos os servos do Senhor que habitaram e que habitam na face da terra, eles desfrutam, experimentam o cuidado do Senhor. Que Deus em Cristo possa continuar te abençoando. Nós vamos orar neste momento. Apresente a tua causa ao Senhor. Quem sabe nesta noite você está mais ou menos como os discípulos: Senhor, não te dá conta que vou perecer? Ou quem sabe você esteja como Marta e Maria: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, teria resolvido. Agora não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: só não tem mais jeito, ou só não tem jeito enquanto Jesus não chega. Porque quando Jesus chega, tudo tem jeito. Tudo, porque é dado a Ele todo o poder no céu e na terra. Oremos neste momento. Bondoso Deus, continuamos diante da Tua presença nesta noite. E nesta hora queremos nos apresentar diante do Senhor. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as necessidades e dificuldades de todos aqueles que nos ouvem, nos assistem. Senhor, e Tu és poderoso, ó Pai, para fazer todas as coisas. Nesta noite nós chegamos diante da Tua presença confiados. E o nosso chegar diante de Ti nesta noite não é para dizermos a Ti se Tu podes, mas nós nos achegamos diante da Tua presença nesta noite, Senhor, se Tu queres. Porque poder para fazer todas as coisas o Senhor tem. A única coisa que nós não sabemos é qual é o Teu plano, o Teu propósito, qual é o momento, mas nós sabemos que Tu pode todas as coisas. E segundo o Teu bom propósito, segundo o dia, a hora estabelecida pelo Senhor, nós queremos Te pedir nesta noite: abençoa as nossas vidas, abençoa a vida daqueles que nos assistem nesta hora. Senhor, que Tu possas se manifestar de uma forma gloriosa e maravilhosa, de sorte que estes, ou por que não dizer, de sorte que todos nós possamos dizer que o Senhor se atentou para nós, ouviu a nossa voz, ouviu o nosso clamor, e por isso nós estamos alegres. Senhor, nós cremos que esta noite é noite de vitória para muitos que clamam e suplicam por
tua misericórdia, porque eu quero crer que nesta noite seja o tempo determinado pelo Senhor, para que as bênçãos do Senhor, para que o cuidado do Senhor alcance homens e mulheres, servos e servas do Senhor, aqueles que clamam e buscam por tua misericórdia. Portanto, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nós suplicamos a ti a tua bênção nesta noite, a tua provisão, o teu cuidado esteja sobre cada lar, sobre cada família. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Domingo estaremos pela manhã fazendo a transmissão da escola bíblica e depois à noite também o nosso culto em louvor e adoração ao nome do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar a sua casa, a sua família, e que você não venha temer, mas você venha confiar no Senhor. Ele pode todas as coisas, Ele está te ouvindo, Ele tem um plano para a tua vida, e este plano não será afetado. O mundo pode virar ao contrário, mas o plano de Deus para a tua vida não irá mudar, porque o plano dele é um plano infalível. O nosso plano às vezes falha, mas o do Senhor é um plano infalível. Confia nele, como diz a palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos, e que todos possam receber esta bênção dizendo amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.